Olá, boa tarde a todos. Que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno amor. Vamos comentar a lição de número 11. Lição do dia 13 de junho de 2011. Tema da lição: a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar três coisas. E essas três coisas que nós vamos estudar aqui, soberania, imutabilidade e eternidade, elas estão divididas em tópicos. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O texto de ouro, ou o texto áureo da lição, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, versículo 1. Quem diz isso aqui? Salmista Davi. Então ele diz que Deus tem sido refúgio deles em todas as gerações. Foi na geração de Davi, foi na geração de Moisés, foi na geração de Abraão, foi nas gerações que vieram antes e depois de Davi, e é também na nossa geração. Ele continua sendo o nosso refúgio. A verdade é aplicada. A verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos ao quê? A humildade, confiança e temor e uma vida permanente de adoração ao Criador. Os três objetivos desta lição: mostrar a soberania de Deus. 2, destacar a imutabilidade de Deus. 3, falar sobre a eternidade de Deus. E os textos de referência estão no Salmo 103, versículo 19. 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. E Tiago 1, verso 17. Então, no tópico 1 da lição, então nós vamos estudar acerca da soberania de Deus. O tópico primeiro vai falar sobre a soberania. Autoridade suprema, autoridade superior, que não pode ser limitada por nenhum outro poder, é a capacidade de impor a própria vontade em uma instância para a realização do direito justo. Paridade máxima de poder é una, integral e universal. Isso aqui simboliza soberania. Entre os faraós do passado, todos eles eram chamados de soberano. As pessoas tinham um respeito muito grande por faraó, ou pelos faraós, que o chamavam de soberano. Um título dado a eles como se eles fossem um Deus universal na terra, e que não houvesse mais ninguém para ser adorado, reverenciado, a não ser a pessoa deles. Se alguém reverenciasse e adorasse outro Deus, seria punido, como muitos foram, e castigado. Mas aqui na terra, não tem ninguém com título de soberano acima de Deus, nem mais do que Deus. Os títulos que dão às pessoas de soberano aqui na terra são tudo mortal. Eles morrem, terminam, vêm para outros, morrem, terminam, vão para outros. Mas o de Deus não, ele é de geração a geração. Ele continua sendo Deus soberano, supremo, sobre tudo e sobre todos. Esse é o tópico 1 da lição. Esse é o tópico 1 da lição que nós vamos estudar. A definição de sabedoria e soberania também é qualidade ou condição de soberano, superioridade derivada de autoridade, domínio e poder. Quem tem essas qualidades aqui? Só Deus e Jesus, que tem esses atributos aqui, ou essas qualidades ou características, só Deus e Jesus que tem, mas ninguém tem. Mas nenhum ser humano na terra tem isso aqui. Ninguém tem. Autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder. Soberania, qualidade máxima de poder, só Deus possui
esta qualidade ou característica. Tópico 1.1, Deus é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Se você analisar o Salmo 24, ele vai dizer bem claramente, do Senhor é o céu, observe, é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos os que habitam nele. Então, mediante isso aqui, não tem mais ninguém que é soberano a não ser Deus. A não ser Deus. Ele está acima de todos, ele é sobre todo e tudo. Aí tem uma palavra chamada hierarquia, que aparece no tópico 1.1 da lição. Hierarquia, qualquer classificação que tenha base, ou que tenha como base as relações superiores e dependentes. Normalmente o exército usa muito isso aqui, né? Essa palavra aqui usa muito no exército, hierarquia. Forma de organograma que permite ao grupo ter uma visão clara de organização e a que pertence. Exército, Polícia Militar e outras instituições aí usa essa palavra aqui. Também uma cadeia de comando superior e subordinado. Lá no tempo de Jesus, quando o centurião, lembra do centurião? Ele tinha um servo doente, mandou chamar Jesus, Jesus veio, depois ele mandou dizer a Jesus que, ou ele se aproximou de Jesus depois, disse que ele não era digno de entrar, que Jesus entrasse em sua casa, mas que falasse apenas uma palavra e o seu servo seria curado. E ele falou, também sou homem sujeito a ordens ou a autoridade. E tenho homens também sob o meu comando, sob a minha responsabilidade. E fala para esse, faz isso, ele faz. E digo para o outro, faz isso, ele faz. Mas ele falou, ele reconheceu ali, por ele ser comandante, pertencer a uma hierarquia, tá? Ele reconheceu que o único poder soberano quem tem é Jesus. Ele reconhece aquilo ali. Ele reconhece aquilo. Deus respeita a hierarquia humana. A hierarquia humana é inferior à de Deus. A sabedoria humana também é inferior de Deus. Só Deus é supremo e soberano. Só Deus é, mais ninguém. Os faraós, como eu disse aqui, eles eram chamados de soberano. Era apenas uma hierarquia. As delegações e funções não mudam o reino de Deus. O homem pode ser soberano aqui na terra, pode ser delegado poderes aqui para ele, mas aqui para a terra, para o céu não serve. A soberania do homem é apenas aqui embaixo, para cima no céu não serve. E outra, e quando dá um tipo de alguém de soberano aqui na terra, quando ele morre, tem que passar para outro. Quando o outro morre, tem que passar para outro. Tem que ir passando para toda a vida. O de Deus não. O de Deus é eterno, único. Aleluia. Supremo. Não passa para ninguém. Mas do homem que passa de gerações para geração. O reino de Deus não é governado por sistemas da terra. Isso aqui é uma realidade, tá? Ninguém pode governar o reino de Deus com sistemas aqui da terra. Pelo contrário, os sistemas da terra são governados pelo sistema lá de cima dos céus. Todos têm que obedecer à ordem e à voz do Senhor. Aleluia. Mas os sistemas e governos são dominados por Deus. Foi o que eu coloquei aqui. Os sistemas e o governo são dominados por Deus. Quem domina tudo isso é quem? Deus. Ele é o único dominador de tudo isso aí. Deus é soberano, sempre foi e será. A Ele sempre vai ser a glória, o poder e a majestade para sempre. Amém? Quando falar amém no final, significa que assim seja. Ou quer dizer concordância. O governo do universo está em suas mãos. Todos que quiserem ser maior do que Ele, perecerão. Isso aqui é um fato bem relevante. Todos aqueles que querem ser maior do que Deus perecem. Nabucodonosor foi um deles. Nabucodonosor foi um deles. E outros mais
que a Bíblia relata que tentaram obter um título de Senhor Supremo de tudo e pereceram. Todos aqueles que querem ter, achando que são dono do poder, estão acima da lei de Deus, vão perecer, porque só tem um, tá? O reino de Deus, ele governa os céus e governa a terra. O do homem só governa a terra, não tem poder de mandar no céu. O homem aqui na terra, ele não tem nenhum poder para mandar no céu, ele não é soberano de tudo, não. A soberania terrena é limitada, e a de Deus é eterna, infinita. Deus é quem conduz os rumos da história e seus propósitos. Salmo 103, verso 19. Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Quando fala domina sobre tudo, domina lá em cima e domina aqui embaixo também. Daniel 7, 9, né? Quando ele teve uma visão desse reino aí. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui é Paulo reconhecendo a soberania de Deus. Aleluia. Também deixei referências em 1 Coríntios 8, 6, Colossenses 1, 16, 1 Timóteo 1, 17, 2 Timóteo 4, 18 e Hebreus 13, 21. Tá? São as referências que eu deixei. Agora, subsídio, tópico 1.2, Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. A palavra nivelado, eles usam muito em construção civil, ferrovia, né? Nivelado. Tem que estar bem certo. Não pode estar escambando, como diz o mineiro, para um lado, nem escambando por outro. Tem que estar certinho. Na ferrovia, se não estiver bem nivelado, vai jogar o trem no chão. Na construção civil, se não estiver bem nivelado, não tiver prumo, linha, trena, a obra sai torta. Então, trazendo para o lado espiritual, tá? Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Deus não é igual a nenhuma criação. Não está sujeito a nenhuma criação. Não pode ser comparado com o mesmo patamar de nenhuma criação. Não pode, não. Nivelado, igualado, comparado. Tá? Eu deixei aqui que é nivelado, comparado. Ninguém é igual a Deus ou se iguala a Deus. Deus controla todas as coisas. Salmo 24, versículo 1. Ele se difere da sua criação, ou seja, diferente da sua criação. Deus está presente, ativo em tudo que criou. Sua soberania ultrapassa nosso conhecimento. Ultrapassa, excede o nosso conhecimento. Todas as criaturas potestades estão sob o seu controle. Tudo está sob o controle e domínio de Deus. Aleluia! Sobre algo que está acima, exemplo, sobre a mesa. A palavra sobre e sob. Quando fala que tudo está sob o seu controle. Sobre é aquilo que está em cima da mesa. Por exemplo, em cima da mesa está o prato. Então ele está em cima da mesa. É algo que está em cima. Quando fala sob, sem o RE no final, significa que está embaixo de. Debaixo da mesa. Debaixo da mesa estão os gatos. Significa que ele está onde? Debaixo da mesa. Então é sob. Então nós estamos sob o domínio de Deus. O domínio de Deus. O domínio de Deus está acima de nós. E nós estamos sobre o seu controle. Ou sob o seu controle. Debaixo do seu controle. Nós estamos sob o controle de Deus. Ou seja, debaixo do controle de Deus. Porque acima está Ele. Oh, aleluia. Portanto, tudo está embaixo do controle de Deus. Ou sob. Sem o RE no final. Deus é soberano sobre tudo, não está sujeito a ninguém, ou seja, submisso a ninguém. 1 Coríntios 15, 27, Hebreus 2, 8, Daniel 7, 14, Mateus 28, 18, João 3, 35, 1 Coríntios 15, 27, Efésios 1, verso 21, 22 e Efésios 1,
11. Amém? Resumo do tópico 1.3. A soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Aleluia. Ou seja, por ele ser soberano, ele tem compromisso e respeita o direito do homem. Respeita a vontade do homem. Respeita a decisão do homem quando ele deu para ele o livre-arbítrio. São 3 coisas que ele faz. Deus não passa por cima da vontade humana. Jamais Deus passa por cima da vontade humana. Mas a vontade humana, sim, sempre passa por cima da vontade de Deus, não respeitando a vontade de Deus. Deus respeita a vontade humana porque ele deu para o homem o livre-arbítrio, mas o homem não respeita a sua vontade. Deus respeita também a liberdade de escolha do homem, que o próprio Deus deu ao homem. Deus deixou o homem escolher a vontade própria. O homem é responsável pelas escolhas e não Deus. Aí deixa uma referência em Provérbios 14, versículo 12. Deus é soberano, deixa por conta do homem, ninguém questiona a decisão de Deus. A escolha de dar o livre-arbítrio ao homem foi de Deus, a decisão e consequências são do homem. Né? Aqui tem uma vontade diretiva e permissiva de Deus. Ambas as vontades não podem ser anulada. Nenhuma delas pode ser anulada. Então, estudamos aí na primeira parte da lição sobre a soberania de Deus. Agora vamos para a parte 2 da lição. Agora vamos falar sobre a imutabilidade. O que vamos falar agora? A respeito da imutabilidade. O homem, ele é mutável. Por que mutável? Porque o homem muda de decisão, o homem muda de planos, o homem muda de palavra, o homem muda de trato, o homem muda de conversa. O homem muda de tudo. Por isso ele é chamado mutável. Deus, pelo outro contrário, é chamado de imutável. O contrário do homem. Porque Deus não muda. Deus não muda suas decisões, seus planos e propósitos. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel porque o que é imutabilidade? Qualidade, estado ou condição do que é imutável. Ou seja, estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade. São esses três conjuntos aqui, eu disse aqui, fazem parte da imutabilidade de Deus. Hebreus 13, 8, diz bem claro lá, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando fala de Jesus, também está falando de Deus. Sabe por quê? Porque os dois são imutáveis. Os dois são imutáveis, são qualidade deles, né? Que não sofre alteração, mudança ou não altera, que não está sujeito a mudar, permanente, constante, sinônimo de imutável, definitivo, estável, fixo, contínuo, eterno, perdurável. A palavra imutável, ela vem do latim immutabilis, o que não pode ser mudado, que não muda. Deus é o hoje mesmo, para todo sempre, e aí fecha lá com um amém. Assim seja. Tópico 2.1 da lição. Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O Deus que foi o mesmo no passado, no tempo de todos os patriarcas e reis e profetas. O Deus que continua sendo o mesmo no presente. E é o Deus que vai permanecer lá na frente no futuro, porque são qualidades da sua imutabilidade. Que somente Deus tem essas características ou qualidades. O ser humano não tem essas qualidades aqui. A dele muda toda hora. Passado sempre foi Deus, presente continua sendo Deus, futuro permanecerá sendo Deus. Jesus segue a mesma lógica do Pai, dizendo que seu Pai é o mesmo. O ser humano é mutável, porque ele muda toda hora. Ele muda toda hora, ele é inconstante,
ele é inconstante, muda toda hora, cada hora ele tem uma opinião, entendeu? Ele não segue nada que tem que seguir, está sempre mudando o ser humano. Infelizmente, o ser humano ele tem esses erros dele. Deus é o mesmo em todo o seu ser. Deus é o mesmo em essência. Deus é o mesmo em perfeição. Faz parte do seu caráter, são suas qualidades ou atributos. Ele é o mesmo em propósitos, seus propósitos são eternos. Ele é o mesmo em palavras, ele é o mesmo em promessas, suas promessas são fiéis e verdadeiras e são eternas. Deus não fica mudando toda hora o que fala. Deus é leal, fiel aos seus decretos, promessas, alianças. Efésios 1, versículo 11. Tudo muda. Pessoas mudam toda hora. Elas mudam. Igrejas mudam. Sistemas do mundo mudam. Governantes, doutrina dos homens. Tudo isso são o quê? Inconstantes. Porque toda hora tem uma mudança. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora ele coloca uma norma, tira aquela norma, já vem outra. A de Deus permanece para sempre. E ainda dá uma advertência. Ai daquele que tirar ou acrescentar um tio ou um J da minha palavra. Portanto, o que ele escreveu está escrito e Deus não fica toda hora voltando atrás. Deus não é como o homem é. O homem é toda hora inconstante, muda toda hora. Não, Deus permanece o mesmo para todos sempre. Amém? Tópico 2.2 desta lição. A perfeição de Deus não requer mudança no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Por Deus ser tão perfeito, tá? A sua perfeição leva ele a não mudar. Leva ele a não mudar. Nada do que ele falou, nada do que ele escreveu, nada do que ele disse, tá? Nenhum. É por isso que Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é, tá? Aquilo que ele fala mesmo e cumpre mesmo. Deus é tão perfeito que não precisa mudar. Em relação a nós, sim, nós precisamos mudar de atitude, de caráter. Deus é perfeito também no seu cumprimento das promessas, Deus não falha. Mateus 24:35. Também nos seus propósitos, Deus não falha. Números 23:19. A nossa segurança e a garantia são as suas promessas. Isso não estão seguros. Deus jamais retira o que ele fala. Mas o homem toda hora retira o que ele fala. Deus é superior a todos em imutabilidade, ele não muda. Os homens são mutáveis porque muda, sempre passível de sofrer mutação. Os homens são volúveis, é aquilo que gira facilmente, que muda de direção, que muda de ideia, são instáveis, são incertos. Eles mudam no trato, nas promessas, em tudo o que eles fazem. Salmo 33, versículo 11, o conselho do Senhor permanece para sempre, bem como suas intenções do coração. Tem duas coisas importantes aqui, tá? E isso vai o quê? De geração para geração. Malaquias 3:6, Hebreus 1, verso 12, tá? 1, verso 12, eu deixei também lá a referência para você lá seguir lá, né? Para você seguir e acompanhar lá o que nós deixamos escrito lá para você, tá? Deus expressa a sua vontade em quê? Em revelar sua soberania no compromisso dos seus planos em sua totalidade. Ninguém pode interferir nisso. Nenhum ser humano pode interferir naquilo que Deus já disse. Pode interferir aqui embaixo, do céu não. Deus não permite ou permitirá que ninguém ouse mudar seus projetos, porque este é seu decreto. Resumo, as mudanças têm dois objetivos: piorar ou melhorar. Em Deus, ele já é perfeito em tudo. Deus tem uma só substância. Simplicidade é a sua marca, é a sua essência. Oh, glória! Tópico 2.3, Deus não mente e nem
se arrepende. Duas qualidades de Deus. Primeiro, ele não mente. Segundo, ele não se arrepende. Número 23, 19. Mentira, ele é fiel. Mentira, fiel para cumprir. Romanos 3, 4 diz que seja Deus achado o quê? Verdadeiro e todo homem mentiroso. Então mentira é do diabo. A Bíblia fala bem claro em João 8, 44, que a mentira é do diabo. E em Atos capítulo 5 vai falar que um casal de mentirosos foram punidos por causa da mentira. Agora, se Deus tem uma coisa no seu ser, é veracidade ou verdade. Deus não mente jamais. Você nunca viu Deus mentir para ninguém, mas vai ver sempre uma mentira toda hora. Outro lado que Deus tem é arrependimento. Se arrepender aqui é no sentido de cumprir o que fala, o que falou. Faz parte da sua natureza. Suas qualidades indispensáveis. Deus não erra, Deus não hesita, Deus não comete equívoco. Se arrepender no sentido de voltar atrás de uma coisa realizada que já fez, né? Ou planejada que vai acontecer de forma errada. Salmo 110, versículo 4. Ser imutável não significa que Deus não é imóvel, né? Deus tem emoções e reage ao pecado. O arrepender de Deus significa que ele muda seu tratamento com relação ao pecador. A natureza de Deus permanece a mesma, tá? Imutável. Arrependimento do pecador agora, é mudar a mente, modo de pensar e coração, né? Mudanças que precisam acontecer. Deus não mudou o seu modo de pensar. Deus não mudou o seu modo de pensar. Aleluia. Tópico 3 da lição, que é o último tópico. Agora vamos falar sobre a terceira parte do título da lição. Agora vamos falar sobre a eternidade de Deus. Resumo aqui. No tópico 3, a eternidade de Deus. Característica, atributo, qualidade de que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Isso aqui é chamado de eternidade. Isso chama de eternidade. Deus não tem início e nem fim. A eternidade de Deus não tem fim, ele é eterno. Salmo 90, versículo 2, tá? Depois você pode ler lá. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Abraão reconhece também a eternidade de Deus. Deuteronômio 30 e 32, versículo 40. Sua eternidade dura quanto tempo? Para sempre. A única pessoa que é eterno é Deus, o homem não. O homem não é eterno. Tanto é que Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz bem claro lá. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso tudo vem o juízo. Duração que não tem começo nem fim, que preside de qualquer determinação cronológica, né? Além da eternidade, tem outro ponto significado. Pessoal, muito comenta, o que vai acontecer além da eternidade? Designação atribuída ao que surge ou acontece depois da morte ou outra vida. Aí a referência é Hebreus 9, 27. Eternidade em grego, aion. Aion. E em latim, aeternitas ou eternitas, que significa tempo indefinido, que não tem fim. Na Bíblia se fala em mais de uma eternidade, sim. Aí nós temos o Salmo 103, versículo 17, que vai falar o que estou dizendo aqui, existe mais uma eternidade. O símbolo da eternidade é o 8, tá? O 8 assim de cabeça para cima, número 8. Se você virar ele nessa posição, tá? Observe, ele deitado, ele vai virar o símbolo da eternidade. Coisa interessante isso aqui, né? Tópico 3.1, resumo da lição do tópico 3.1, significa que Deus é eterno, né? Deus não morre, Deus é imortal, o homem é mortal. Não, Deus vive para sempre, o homem não. O homem tem os seus dias contados, o homem tem os seus dias contados desde quando nasce.
Ele já tem os seus dias contados e já definido que alguma coisa vai acontecer com ele. É o quê? A morte. Deus não. Deus entra geração, sai geração, ele continua sendo o mesmo Deus para sempre. O tópico 3.2 vai dizer que ele é o Deus imortal. Imortal é aquilo que não morre, é aquilo que permanece para sempre. É o resumo aí. Né? Imortal, não decadente, em essência ou em continuidade, incorruptível. O apóstolo usou essa expressão em Romanos 1:23, escrevendo também a Timóteo, dizendo: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz insensível que nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Último tópico é o 3.3, resumo, tá? Lembrando que no rodapé depois eu deixo mais um pouco do resumo dessas três partes aqui, principalmente da parte 3. O último aqui, que é o tópico 3.3, isso é bem simples, vai falar sobre a infinitude de Deus. Infinitude é o mesmo que infinito. É aquilo que não tem fim. Quando se fala de infinito ou infinitude, é o mesmo que não tem fim. Deus não tem um fim. Os homens têm sim um fim, mas Deus não tem. Tá? A definição de infinitude, qualidade e característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limites. É grande quantidade ou extensão. O rei Salomão reconheceu a infinitude de Deus quando disse: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Ele reconheceu que Deus, por ser tão grande, a sua grandeza, largura, profundidade, extensão, não caberia num templo humano feito pelas mãos do homem. Mas sabemos que Deus, na realidade, não habita numa casa feita por mãos humanas. O restante da lição vai dizer isso aqui. Mas ele habita onde? Ó, aqui, ó. É aqui que Deus habita. É aí que Deus habita. Amém? Esse, portanto, foi o resumo da lição de número 11. Não se esqueça, inscreva no meu canal, deixe o seu like. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus o Cristo. Aleluia!